Vendo a curva com antecedência. Como você vai ver adiante na análise sobre o ônibus espacial, é bastante simples determinar se algo é um beco sem saída ou um vão. O complicado é ter coragem de fazer algo a respeito. Empresários e funcionários otimistas que se aventuram no negócio, totalmente despreparados para o esforço necessário para conquistar o vão, correm o risco de construir um ônibus espacial. Não há nada errado com o otimismo. A dor e o desperdício surgem quando o otimista precisa tomar decisões difíceis ao se ver preso no vão. Hora de cancelar o ônibus espacial. O ônibus espacial é um beco sem saída, não um vão. Quando os especialistas argumentam a favor do ônibus espacial, eles não dizem: nós deveríamos continuar fazendo isso porque vai ficar mais barato, mais seguro, mais produtivo com o tempo. A única razão por que o ônibus espacial ainda existe é porque ninguém tem coragem de desistir dele. Não existe nenhum motivo para continuar investindo em algo que não vai melhorar. Na verdade, se cancelássemos o ônibus espacial, criaríamos a necessidade urgente de um substituto. A inexistência de um meio para se chegar ao espaço nos forçaria a inventar uma alternativa melhor e mais barata. Então, por que não cancelamos simplesmente o ônibus espacial? Porque não desistimos? Pela mesma razão de sempre, porque dia após dia é mais fácil continuar fazendo algo que estamos acostumados, que não cria muitas tensões e que não nos machuca. Como nos alerta a Declaração da Independência dos Estados Unidos, a experiência nos mostra que, enquanto lhe for possível suportar as contrariedades, a humanidade está mais disposta a sofrer do que reparar os erros abolindo as formas de que se habituou. Você tem coragem de desistir quando se vê diante de um beco sem saída? Fica a pergunta. O Vale da Morte. Este é o objetivo de todo competidor: criar um vão tão longo e profundo que os concorrentes que estão surgindo jamais consigam alcançar você. A Microsoft fez isso. A empresa construiu tantos relacionamentos e estabeleceu tantos padrões que é praticamente inimaginável que alguém desafie o mercado do Word ou do Excel. Pelo menos até que a plataforma mude. Porém, a Intuit atravessou o vão e atualmente o programa de contabilidade da empresa, o Quicken, conquistou uma posição tão segura no seu nicho quanto a do Word no mundo dos processadores de textos. Supere a barreira da concorrência e você será rei por muito tempo. Espere um pouco. Você diz: o Google está disputando com a Microsoft ao criar versões online de planilhas e processadores de textos? Sim, mas até mesmo o poderoso Google sabe que não pode fazer isso sem mudar a plataforma dos computadores pessoais para a internet. A Microsoft construiu um vão tão caro e profundo que é impossível atravessá-lo. Mas agora, como uma nova plataforma, o Google tem um caminho muito mais fácil pela frente. A Apple fez a mesma coisa com o iTunes e o iPod. Primeiro, eles aproveitaram a vantagem de ter uma plataforma nova para distribuir as grandes redes de lojas de disco. Depois disso, em vez de descansar por estar em primeiro lugar, a Apple criou diversos sistemas e benefícios que tornam extremamente difícil que qualquer pessoa tenha perseverança suficiente para chegar ao outro lado do vão. As profissões também fazem isso. Advogados, por exemplo, precisam passar por provas cada vez mais difíceis para exercer a sua profissão, aumentando o vão e deixando a vida melhor para aqueles que já são advogados. A grande oportunidade. Se você atravessar o vão, se perseverar quando todos acreditarem que vai desistir, você conseguirá resultados extraordinários. É raro encontrar pessoas que superam o vão. Por isso, elas são consideradas de grande valor. Quando você é o melhor do mundo, compartilha certos benefícios, a renda, a atenção, os privilégios, o respeito, com um grupo restrito de pessoas, empresas e marcas. Aquele modelo com o abdômen perfeito da capa da Men's Health mantém seu emprego justamente porque tantas pessoas desistiram de conseguir o que ele tem. Você já sabe disso, você não é burro.
e já notou que a vida oferece grandes benefícios para aqueles que não desistem. Mas isso ainda não fez nenhuma diferença para você, então por que você daria ouvidos a mim? É simples. Isso tem relação com aquilo que diz a você mesmo. Você cresceu acreditando que desistir é uma falha moral. Desistir dá uma sensação negativa. É algo que coloca você para baixo. Aquele momento em que você se olha nos olhos e pisca. É claro que você deu o seu melhor, mas não vai conseguir. É aquela história de vencedores e perdedores do Vince Lombardi. Se você fosse uma pessoa melhor, não desistiria. Eu gostaria que você encarasse a possibilidade de desistir de algo como positivo. Não tem nada a ver com humilhação e derrota. Mais do que isso, você pode perceber que desistir das coisas com as quais não se importa, abrir mão daquilo que é medíocre ou abandonar os becos sem saída, são atitudes libertadoras que vai te permitir dedicar aos voos que realmente são relevantes para você. Se você for desistir, faça isso antes de começar. Rejeite o sistema. Não entre no jogo se perceber que não poderá ser o melhor do mundo naquilo. A média é para os perdedores. Desistir no momento certo é difícil. A maioria de nós não tem coragem de fazer isso. Pior ainda, quando nos deparamos com um vão, às vezes não desistimos, em vez disso nos tornamos medíocres. A reação mais comum diante do vão é tentar fazer o que é mais seguro, um trabalho comum, irrepreensível, que não possa ser criticado. Mas ao se deparar com o vão, as pessoas tentam ser bem-sucedidas ficando na média. E esse é o motivo porque tão poucas pessoas acabam sendo consideradas as melhores do mundo. Para ser uma grande estrela, você precisa fazer algo excepcional. Não basta apenas sobreviver ao vão. É preciso usá-lo como uma oportunidade de criar algo extraordinário que as pessoas não vão ter como deixar de comentar, recomendar e escolher. Mas e se eu fracassar? Todo mundo vai rir de você. Da próxima vez que você notar que está sendo mediano, quando sente vontade de desistir, lembre-se que possui duas boas escolhas: desistir ou ser excepcional. A média é para os perdedores. Será que estou sendo duro demais? Mas você não acha que o seu tempo e energia, a sua carreira e reputação são valiosos demais para serem desperdiçados enquanto você não faz nada fora de série? Ficar na média parece seguro, mas não é. É invisível. É a última escolha. A lei do menor esforço. A tentação de ser mediano é apenas mais uma forma de desistência, do tipo que você deve evitar. Você merece mais do que isso. As pessoas que desistem sempre ficam muito tempo na fila. Ao observar a fila de supermercados durante alguns anos, percebi que existem 3 estratégias comuns na hora de se dirigir aos caixas. O meu supermercado provavelmente é parecido com o seu, e normalmente há 4 ou 5 caixas funcionando. Se você prestar bem atenção, verá que as pessoas adotam 3 estratégias. A primeira delas é escolher a menor fila e continuar nela, não importa o que aconteça. A segunda é escolher a menor fila e trocar uma vez no máximo caso algo aconteça, como a pessoa que está à sua frente esquecer a senha do cartão. De qualquer forma, não se faz mais do que uma troca na fila. A terceira é escolher a menor fila e continuar olhando para as outras. A estratégia aqui é mudar sempre que a outra fila parecer mais curta e continuar fazendo isso até que chegue a sua vez. O problema na terceira estratégia é óbvio. Toda vez que você troca de fila, está começando do zero. Em busca de uma solução rápida, você perde tempo e energia indo de um lado para o outro. As filas estão em todo lugar. Você conhece alguém que sonha ser empreendedor e que atualmente está no seu 6º ou 12º projeto? Ele pula de lá para cá a cada obstáculo, parte para uma nova oportunidade que considera mais fácil. Infelizmente, enquanto fizer isso, ele nunca chegará a lugar algum. Como está sempre trocando de fila, ele não consegue alcançar suas metas. Ainda que começar um projeto seja empolgante, os resultados só aparecem quando se atravessa o vão.
Muitos empreendedores conseguem iniciar um projeto com perfeição, mas desistem muito antes de colher os frutos do seu esforço. A má notícia é que ao recomeçar, você não recebe crédito pelo tempo que ficou esperando na fila com seu negócio anterior. Esse mal não afeta apenas os empreendedores. Anunciantes que estão sempre pulando de uma agência para outra ou de uma mídia para outra acabam gastando uma fortuna. Se forem necessários 10 anúncios para causar um impacto e você tiver no 8º, a mudança irá lhe custar muito mais tempo em dinheiro. Vendedores que desistem. Um estudo muito conhecido, provavelmente apócrifo, aponta que um vendedor típico desiste após o 5º contato com um possível comprador. Após 5 tentativas, o vendedor acredita que está desperdiçando o seu próprio tempo e do cliente e parte para um novo desafio. Naturalmente, esse mesmo estudo mostra que 80% dos consumidores compram na 7ª tentativa. Se ao menos o vendedor tivesse insistido um pouco mais, será que é verdade que as pessoas precisam ser pressionadas? Que 7 é um número mágico e que o caminho para vender é ser agressivo? Eu, particularmente, acho que não. Não acredito que os melhores vendedores sejam os que estão sempre em cima de você, perguntando o que você quer ou empurrando algum produto ou serviço. Acredito que a lição aqui seja a seguinte: fundamental numa venda é a transferência de emoções, não a apresentação dos fatos. Se estivéssemos tratando apenas de fatos, um folheto explicativo ou um site na internet seriam suficientes para aumentar as suas vendas. Clientes em potencial são muito bons em entender o que se passa pela cabeça do vendedor. Eles estão sempre com os radares ligados e sabem detectar a sinceridade do vendedor ou a falta dela. Se o vendedor assumir uma postura tipo: se você não comprar, conheço outros interessados, isso transmitirá uma mensagem de que não liga muito se o cliente vai levar o produto. E se por outro lado o vendedor estiver comprometido em fechar uma venda que beneficie o consumidor, este sinal será enviado claramente. É preciso deixar isso bem claro. Se você não tem condições de atravessar o vão de uma maneira excepcional, precisa desistir. Desistir agora, porque se 80% das visitas a clientes potenciais você apenas comparece para cumprir tabela, isso é uma grande perca de tempo e um desperdício de energia que você poderia investir nos 20% de casos em que você tem chances reais de fechar o negócio. Superar o vão é uma estratégia válida porque muda toda a dinâmica do dia a dia do vendedor. Não é uma escolha moral, e sim uma escolha estratégica. Eu vou atravessar o vão com você porque isso é importante para nós dois. É o melhor sinal que você pode mandar para o seu cliente. Encarando o vão. Você pode ter certeza de que o seu produto é o melhor do mundo, mas ninguém fora um grupo muito pequeno se importa com isso. Você está sempre ocupado levando a sua ideia para todos os lugares. Enquanto isso, a maioria dos consumidores não dá a mínima para a sua ideia, seu sapato estiloso, sua cola revolucionária. Eles ficam só esperando que o produto seja padronizado e testado, fique mais barato e pronto para brilhar. Esse é o vão da aceitação do mercado. Os comerciantes recompensados são aqueles que não desistem. Eles se lançam cheios de disposição no vão, tentando se distanciar da concorrência e aperfeiçoar seu produto, enquanto os outros continuam à procura de um sucesso instantâneo. É por isso que algumas editoras estão sempre contratando e descartando autores, em busca do best-seller do momento, enquanto outras investem em talentos como Dr. Seuss ou Stephen King, que vão criando aos poucos um público fiel. Enquanto uma organização sem fins lucrativos, mal administrada, corre atrás de doadores aqui e ali, buscando fundos para esse ou aquele projeto, uma bem-sucedida se mantém fiel a um tema, faz seu trabalho com dedicação e se concentra em alguns doadores até que o dinheiro chega. A Swatch atravessou o vão. A Jin Show também. Não foi da noite para o dia, mas pouco a pouco até chegarem lá. As pessoas que estão procurando emprego enfrentam o vão porque departamentos de recursos humanos aprovam esse tipo de desafio. O RH não bate na sua porta oferecendo um emprego. Ele cria obstáculos e você tem que enviar o seu currículo, vestir um terno, fazer uma entrevista. Tudo isso com a intenção de filtrar as pessoas que não estão realmente interessadas naquele emprego.
Nós somos seduzidos pelas histórias de atrizes que foram descobertas na farmácia da esquina, autores que ficaram famosos após aparecer uma vez em um programa da Oprah, ou bandas de rock que conseguiram uma gravadora após mandar uma fitinha demo. Tudo parece fácil e empolgante. É fácil se levar pelo dinheiro ou pela busca do novo. O problema é que isso acaba tornando um vício e cria um déficit de atenção. Se você não deu certo hoje, você pensa, por que esperar até amanhã? O problema é que só uma pequena parcela das pessoas está em busca de coisas realmente novas. A maioria está à espera de produtos testados, autenticados, que já tenham provado seu valor. Com muita calma, as Microsofts da vida perseveram, indo da versão 1 para 2, sabendo que chegar à versão 3 o mundo será um lugar diferente e melhor para elas. A Microsoft fracassou 2 vezes com o Windows, 4 com o Word e 3 com o Excel. A empresa inteira é baseada na ideia de avançar pouco a pouco pelo vão, mudando sempre de tática, mas nunca desistindo da grande ideia. Qual é o seu negócio? Sim, você precisa e deve desistir de um produto, de uma característica ou de um design. E você tem que fazer isso regularmente para você conseguir crescer e obter recursos para investir no negócio certo. Por outro lado, você não precisa desistir do mercado ou de uma estratégia ou de um nicho. Quando imaginamos que certos negócios decolam da noite para o dia, provavelmente estamos enganados. O que acontece é que nós só os notamos quando eles já foram um sucesso. A Procter & Gamble já desistiu de centenas de produtos. A Starbucks não levou adiante a ideia de ter estações para gravação de CDs em suas lojas. As reformas da Previdência Social já foram abandonadas dezenas de vezes. Não se apaixone por uma estratégia, ou você passará a defendê-la para sempre. Em vez disso, decida de uma vez por todas se está ou não no mercado. Em caso afirmativo, atravesse o vão. O mercado quer que você persista. Ele espera que dê sinais de sua seriedade, força, aceitação e segurança. A maior parte do mercado, de qualquer mercado, é composto de pessoas que querem comprar algo de valor comprovado. Acompanhar a trajetória do seu produto pelo vão funciona porque você atinge uma parcela cada vez maior do mercado. Mas se seu produto não está dando certo, se seu serviço não se popularizou, nem sequer atingiu as pessoas moderninhas que adoram novidades, você não deve manter a mesma tática, simplesmente por achar que está preso a ela. Sua estratégia. Ser confiável no mercado que escolheu pode sobreviver mesmo que o produto seja cancelado. O oposto de desistir é ficar esperando. Não, o oposto de desistir é se dedicar novamente. O oposto de desistir é uma estratégia revigorante para acabar com o problema. É um erro imaginar que o vão é algo estático e que você é um mero passageiro num barco que navega devagar, sentado passivamente enquanto a embarcação tenta atravessar a inquietante calmaria do vão. O vão é flexível, ele responde ao seu esforço. É bastante provável, em quase todos os casos, que uma ação agressiva da sua parte faça com que o vão fique pior ou muito melhor. Então vamos pensar pelo lado positivo, tá? Quando a dor é tão insuportável que você está pronto para desistir, você se encontra na posição de quem não tem nada a perder. E quem não tem nada a perder possui bastante poder. Se quiser, pode partir para o tudo ou nada, contestar as autoridades, tentar coisas que nunca foram feitas, pode se debruçar sobre o problema e ir tão longe que você vai atravessá-lo. Depois de uma longa carreira na empresa em que trabalhava, David ocupava um cargo sem nenhuma perspectiva e estava pronto para desistir. Sua chefe era um desastre. O trabalho que ele fazia não acrescentava em nada ao seu currículo ou à sua vida, e ele estava muito infeliz. Foi então que David partiu para o tudo ou nada. Ele marcou uma reunião com seu chefe, o chefe dele, algo totalmente contra as normas, e explicou seu problema com tranquilidade. Ele disse que provavelmente
acabar pedindo demissão, mas que gostava tanto da empresa que pensou em propor uma alternativa, e foi isso que ele fez. David ganhou uma promoção, um novo desafio e um novo chefe. Se ele tivesse tentado se proteger de todas as coisas negativas ou pensado apenas nas consequências do curto prazo, e se não estivesse preparado para pedir demissão naquele dia, nada disso teria acontecido. Ele não estava blefando. Ele estava pronto para desistir e se lançar no novo emprego e se dedicar novamente à empresa e fazer as coisas acontecerem. Desistir no meio do vão costuma ser uma decisão de curto prazo e uma péssima decisão. Quando as pessoas desistem, em geral, elas estão pensando apenas nos benefícios a curto prazo. Em outras palavras, se está me machucando, eu paro. Quando Joe Biden decidiu abandonar a corrida presidencial em 1988, foram por um motivo que parece trivial nos dias de hoje. Ele não citou uma fonte usada em seu discurso e foi acusado de plágio. Naquele momento, a dor era muito forte e Biden e seus assessores não conseguiram encontrar uma saída, e então eles desistiram. Se ele tivesse percebido em 1988 que estava numa situação em que não tinha nada a perder, poderia ter mudado radicalmente a sua campanha. Se tivesse mudado o vão ao forçar sua passagem, teria tido uma chance de deixar os seus oponentes para trás. Quando uma criança desiste de fazer aulas de futebol ou karatê, não é porque ela está considerando cuidadosamente as consequências de suas ações a longo prazo. A decisão é tomada porque o técnico não para de gritar e o treino não é nada divertido, então é melhor parar. Sofrimento a curto prazo tem mais impacto na maioria das pessoas do que as vantagens a longo prazo, e é por isso que você precisa ter clareza sobre os benefícios de não desistir. Nunca perca de vista o que está do outro lado do vão, porque é mais fácil superar a dor do 10º telefonema fracassado se a realidade de uma bem-sucedida carreira em vendas for mais concreta. É mais fácil aguentar uma aula entediante na faculdade se você consegue imaginar o dia da sua formatura. Saber se você está se saindo bem ou mal e acompanhar a sua colocação no ranking pode ser um grande estímulo. Se você puder comparar suas notas com os colegas da turma, saber qual é o tamanho da sua fatia de mercado ou a sua posição na equipe de vendas, seu esforço de chegar até o primeiro lugar será um feedback constante que o ajudará a lidar com as dificuldades diárias. Ninguém desiste da maratona de Boston no último quilômetro. Quem, afinal de contas, vai abandonar uma maratona quando já consegue ver a linha de chegada? Pessoas persistentes são capazes de visualizar a luz no fim do túnel, em momento em que outras pessoas não conseguem. Da mesma forma, as pessoas mais inteligentes são realistas e não imaginam a luz quando ela não tem chance de aparecer. Não é muito difícil imaginar que seria um gráfico do momento em que as pessoas abandonam uma maratona. Provavelmente seria algo assim: 10, 15, 25, 30, 25 e 30 é o auge, e no 40 pouquíssimas pessoas desistem. Se você trabalha em um jornal de uma grande cidade, sabe que não há luz no fim do túnel dessa carreira. As vendas estão caindo e a tendência é caírem ainda mais. A maioria dos jornais tem poucas chances de conseguir substituir seu negócio tradicional por uma alternativa online. Por isso, cada dia nesses jornais será um pouco pior que o anterior. Cada dia que você continua nesse emprego é uma decisão estratégica ruim para a sua carreira, porque você está se aprimorando em algo que não será útil no futuro. E você está mais um dia atrasado em relação às pessoas que estão aprendendo algo mais útil. O único motivo para continuar é a dor associada com a desistência, o sofrimento a curto prazo. Mas os vencedores sabem que sofrer agora previne dores mais tarde.
A mesma lógica se aplica às decisões estratégicas das organizações. A decisão de desistir ou não depende de uma avaliação simples. O sacrifício do vão vai compensar os benefícios da luz do túnel? Se você não vai conseguir se tornar o número 1, é melhor desistir agora. Desista. Não há problema em desistir às vezes. Na verdade, não há problema em desistir com frequência. Se você desistir, se estiver num beco sem saída, você deve desistir se estiver diante de um abismo. Você deve desistir se seu projeto atual apresenta um vão que não justifica a recompensa final. Desistir de projetos que não irão levar a nada é essencial se você quiser preservar nos promissores. Afinal, você não tem tempo, entusiasmo ou recursos para ser o melhor em tudo. Desistir de uma tática ou desistir de uma estratégia? Sim, eu sei que parece heresia, mas eu sou a favor de desistir. Aliás, sou a favor de desistir com frequência. Não acho que você deva abandonar a estratégia a longo prazo. Não importa em que área que você esteja aplicando essa estratégia, carreira, renda, relacionamento ou venda, mas a tática que não está funcionando. Fugir de um beco sem saída não é uma falha moral. É uma atitude inteligente, se você for parar para pensar. Enxergar um abismo antes que ele seja inevitável não é um sinal de fraqueza, e sim de coragem e perspicácia. Assim, você tem mais energia para enfrentar o vão. Aquela voz na sua cabeça. Nesse exato momento, minha clara evidência me diz que você está tendo uma conversa que envolve muita racionalidade. Você está explicando a si mesmo por que aqueles becos sem saída em que você se encontra não são realmente sem saída, ainda que sejam. Está se esforçando para defender o trabalho medíocre da sua empresa, porque isso é melhor que você pode fazer na atual circunstância, mas não é. Você não quer desistir, não é divertido, não é fácil. É por isso que você ainda não desistiu. Mas você deveria desistir, na verdade você precisa. Ou você escolhe ficar na média e ser uma pessoa comum. Se é isso que você quer, tudo bem. Desistir como uma estratégia inteligente. Doug acabou de conseguir outra promoção em seu emprego. Ele trabalha para uma empresa de software em Indiana e nos últimos 14 anos já desempenhou diversas funções. Nos primeiros 7, 8 anos, Doug trabalhava com desenvolvimento e vendas. Ele cuidou da conta da Microsoft por algum tempo, voando até Redmond, no estado de Washington, mais ou menos a cada 6 semanas. Era difícil para a família dele, mas Doug é realmente determinado e muito bom. Há 2 anos, Doug recebeu uma grande promoção e foi encarregado de uma divisão inteira, onde trabalham umas 150 pessoas, a segunda maior da empresa. Ele enfrentou um novo desafio com prazer. Além de passar ainda mais tempo viajando, Doug resolveu muito bem os problemas de administração interna. Há um mês, por diversas boas razões, Doug recebeu uma promoção lateral. Mesmo nível, mas com uma nova equipe de analistas sob seu comando. Agora ele comanda as alianças estratégicas. Ele é respeitado, já exerceu quase todos os cargos dentro da empresa e ganha muito dinheiro. Imagine a conversa que você poderia ter. Você está na empresa há muitos anos, não é mesmo? Mas Doug faria algumas ressalvas. Sim, há 14 anos. Mas eu tive 7 cargos diferentes nesse período. Quando fui contratado, estávamos começando e atualmente somos uma divisão da Cisco. Eu tenho novos desafios. O percurso até o trabalho é ótimo. Vá em frente, tente interrompê-lo. Doug precisa deixar a empresa por uma razão muito simples. Lá todo mundo possui uma expectativa em relação a quem ele é e ao que ele pode fazer. Chegar ao topo, começando como um estagiário, parece ótimo, mas na realidade as chances são bem pequenas. Doug atingiu o seu teto. Ele não será desafiado, pressionado ou promovido a presidente, independentemente do que ele ainda possa realizar. Doug simplesmente parou de evoluir, pelo menos aos olhos das pessoas que importam.
Se ele sair e começar a trabalhar em outra companhia, poderá reinventar. Ninguém se lembrará do jovem Doug de 10 anos atrás. Eles o tratarão como um novo Doug, o Doug com potencial infinito e sem nenhum passado. Nossos pais e avós acreditavam que uma pessoa deveria ficar no mesmo emprego por 5 anos, 10 anos, se possível a vida toda. Mas no mundo em que as empresas vêm e vão, elas surgem do nada e vão para a lista da Fortune 500 e depois desaparecem, isso não é possível. O X da questão, e foi isso que eu disse ao Doug, é que a hora de procurar um novo emprego é quando você não está precisando. Você deve trocar de emprego antes que ele fique confortável. Vá em frente, mude. Crie desafios para você mesma. Consiga um aumento e uma promoção. Você deve isso à sua carreira e às suas habilidades. Se seu emprego é um beco sem saída, você precisa desistir ou então aceitar o fato de que sua carreira acabou. Desistir não é a mesma coisa que fracassar. Uma desistência estratégica é uma decisão consciente que você toma com base nas alternativas que lhe foram apresentadas. Se você percebeu que a situação em que está agora é um beco sem saída, em comparação com as outras oportunidades que tem pela frente, desistir não é só uma boa alternativa, mas também é a alternativa mais inteligente. Fracassar, por outro lado, significa que o seu sonho acabou. Você fracassa quando entrega os pontos, quando não existem mais opções ou quando já desistiu tantas vezes que seu tempo e seus recursos se esgotaram. É fácil ficar se contorcendo de nervoso só de pensar em fracassar. Desistir de forma inteligente, entretanto, é uma excelente maneira de evitar o fracasso. Aguentar firme não é melhor do que desistir. Aguentar firme é o que as pessoas fazem quando tentam concluir uma tarefa de qualquer maneira. As pessoas aguentam um trabalho ruim, uma tarefa difícil, um relacionamento difícil. O problema é que isso nunca resultará num desempenho excepcional. Um trabalho medíocre raramente é fruto da falta de talento. Normalmente a culpa é do beco sem saída. Esse tipo de esforço só desperdiça o seu tempo e desvia sua energia para a tarefa errada. Se o máximo que você pode fazer numa situação é aguentar firme, é melhor desistir. Desistir é melhor porque libera você para se destacar em outra atividade. Nunca desista. Que péssimo conselho. Como assim nunca desistir? Nunca desistir de fazer xixi na cama? Ou nunca desistir do emprego que você tinha no McDonald's quando ainda estava no ensino médio? Nunca desistir de vender um produto que já se tornou obsoleto? Espere um minuto. Aquele técnico famoso não dizia que desistir era uma ideia ruim? Na verdade, desistir pensando apenas no curto prazo é uma ideia péssima. Desistir pensando no longo prazo é uma ideia excelente. Acho que a pessoa que deu esse conselho deveria dizer o seguinte: nunca desista de algo que tem muito potencial a longo prazo apenas porque você não está conseguindo lidar com o estresse no momento. Isso sim é um bom conselho. Orgulho é o inimigo das pessoas que desistem na hora certa. Richard Nixon sacrificou dezenas de milhares de vidas inocentes nos dois lados do conflito, quando se negou a abandonar a guerra do Vietnã. O único motivo por que ele não desistiu mais cedo foi o orgulho. O mesmo orgulho que prende as pessoas às suas carreiras, anos depois delas terem deixado de ser atraentes e divertidas, é que mantém um restaurante aberto mesmo quando é evidente que o negócio não tem futuro. Quando você se depara com um beco sem saída, qual é a razão para continuar? Será que você é orgulhoso demais para desistir? Ao desistir de um projeto sem perspectiva, as pessoas acabam se sentindo muito bem, porque descobrem que o orgulho ferido não é fatal. Quando você encontra coragem para desistir, se prepara para ter seu ego esmigalhado, mas depois vai ficar tudo bem. Se o orgulho for a única coisa que te impede de desistir, se não houver nenhum vão a ser superado, você provavelmente está desperdiçando enormes quantidades de tempo e dinheiro defendendo algo que irá se recuperar bem rápido. A escola de medicina de Harvard não é o motivo para continuar.
Ignore os custos de desistir. O famoso escritor Michael Crichton desistiu da medicina no momento em que construiu uma carreira de ponta. Quando abandonou a profissão, Crichton já havia se formado na Escola de Medicina de Harvard, ganhando uma bolsa de pós-doutorado no Instituto Salk de Estudos Biológicos, algo que lhe dava garantia de ter uma carreira lucrativa como médico ou como pesquisador. Ele trocou tudo isso pela vida imprevisível de escritor. Crichton não tinha estômago para ficar cortando as pessoas e decidiu que não seria feliz com o futuro que poderia alcançar. Então ele desistiu. Crichton percebeu que só porque tinha cursado medicina em Harvard e recebido uma bolsa de estudos, ou seja, ultrapassado o vão, não precisaria passar o resto da vida fazendo algo que não lhe traria felicidade, apenas para preservar o seu orgulho. Ele deixou a medicina totalmente de lado e começou do zero. Se ele é capaz de desistir, será que você também é? 3 perguntas antes de desistir. Se você está pensando em desistir ou não desistir, está no caminho certo, e eu também. Perceber que desistir merece sua atenção e consideração é o primeiro passo para se tornar o melhor do mundo. O passo seguinte é se fazer 3 perguntas. Pergunta 1. Eu tô entrando em pânico? Desistir não é o mesmo que entrar em pânico, tá? Pânico nunca é premeditado. Ele nos ataca, ele nos pega de surpresa e nos faz agir sem pensar. Largar tudo quando se está em pânico é perigoso e pode te custar caro. As pessoas que sabem desistir, como nós já vimos, são aquelas que decidem com antecedência qual é o melhor momento de abandonar o barco. Você sempre poderá desistir mais tarde. Portanto, espere o pânico passar antes de tomar sua decisão. Quanto maior for a pressão para você pular fora ou continuar, menor deve ser o seu desejo de desistir. Com frequência, a decisão de desistir é tomada no calor do momento. A pior hora para fazer uma escolha é tão importante. O motivo por que tantas pessoas entregam os pontos no vão é que, sem uma bússola ou um mapa, o mais fácil a fazer é desistir. Ainda que esse seja o caminho mais fácil, é o bem menos sucedido. Pergunta 2. Quem eu estou tentando influenciar? Você está tentando ser bem sucedido no mercado, conseguir um emprego, ganhar músculos? Se você está pensando em desistir, é quase certo que não esteja se saindo bem. Se você ligou para um possível cliente mais de 10 vezes sem sucesso, e é provavelmente que se sinta frustrado e sem vontade de seguir em frente. Se você tem um chefe que nunca te dá trégua, deve estar considerando pedir demissão. Se é um vendedor cujo produto não se tornou popular, talvez esteja cogitando abandonar e começar algo novo do zero. Se você está tentando influenciar apenas uma pessoa, sua persistência tem limites. É fácil ultrapassar o limite entre demonstrar o seu compromisso e tornar-se inconveniente. Se você ainda não obteve sucesso, talvez seja a hora de desistir. Uma pessoa ou empresa se comporta de maneira diferente de um segmento do mercado. Uma pessoa tem seus objetivos individuais e uma visão singular do mundo. Se ela tomar uma decisão que o prejudique, você terá que se desdobrar para mudar a opinião dela. E mudar a cabeça das pessoas é tão difícil, se não impossível. Se você está tentando influenciar um mercado, por outro lado, as regras são um tanto diferentes. Sim, algumas pessoas no mercado o avaliaram e o rejeitaram, mas a maioria nunca ouviu falar de você. O mercado não pensa todo da mesma maneira. Pessoas diferentes estão à procura de coisas diferentes o tempo todo, e acredite, diferentes mesmo. Sergey Brin, cofundador do Google, me disse: nós sabíamos que o Google melhoraria a cada dia à medida que fôssemos trabalhando nele. Também sabíamos que cedo ou tarde todo mundo iria experimentar.
Então, concluímos que quanto mais tarde você usasse o Google, melhor para nós, porque causaríamos de cara uma impressão ainda melhor com uma tecnologia mais moderna. Nunca tivemos pressa em fazer com que você fosse ao Google hoje. Amanhã seria melhor. Influenciar uma pessoa é como escalar um muro. Se você chegar do outro lado, nas primeiras tentativas, está dentro. Caso contrário, você vai descobrir que o muro fica cada vez mais alto e mais alto. Influenciar um mercado, por outro lado, é mais parecido com uma montanha do que um muro. Você faz pequenos progressos, um passo de cada vez, e à medida que chega mais alto, a subida vai ficando mais difícil. As pessoas no mercado conversam umas com as outras, elas se influenciam, portanto, pequenos avanços fazem o seu progresso se multiplicar. Pergunta número 3. Como medir o sucesso que eu estou alcançando? Se você está tentando ser bem-sucedido em seu emprego, num relacionamento ou numa tarefa específica, existem apenas 3 possibilidades: avançar, ficar para trás ou permanecer estagnado. Para alcançar o sucesso, para chegar à luz no fim do túnel, você precisa andar para frente, mesmo que seja um pouco. Com frequência, ficamos presos em situações onde desistir parece doloroso demais. Então, continuamos. Essa escolha, continuar mesmo sem progredir, é uma perda de tempo, porque está lhe custando oportunidades. Você poderia estar fazendo coisas muito melhores e mais prazerosas. O progresso não é medido apenas pelos aumentos de salários ou promoções. Pode ser algo mais sutil, mas não pode se resumir a pensar positivo e achar que sobreviver é ter sucesso. O desafio, portanto, é obter pequenas conquistas em áreas onde inicialmente você não esperava nada. Se você possuir um pequeno negócio e mantém alguns poucos consumidores felizes, não há problema em seguir em frente, porque ao longo do tempo é possível que eles tragam novos clientes e você pode medir o seu progresso pela sua reputação ou pelo aumento de vendas. Sua consistência e presença no mercado são suficientes para justificar os seus esforços, às vezes. E se por outro lado o seu negócio não gera propaganda boca a boca, não atrai novos consumidores e não está caminhando na direção certa, qual é o motivo para você continuar com ele? Quando você está tentando influenciar um mercado inteiro, o valor de não desistir é alto. Sim, você provavelmente deveria abandonar logo uma estratégia de marketing que não está dando certo, ou até mesmo um produto que não tem apelo para o público-alvo. Mas seu compromisso com o mercado não pode ser questionado. É muito mais fácil e barato construir suas bases no mercado específico do que ir para um outro até obter sucesso instantâneo. Vamos parar um minuto para refletir. Pedir demissão do seu emprego não significa desistir da sua busca por um trabalho onde você possa fazer a diferença, causar impacto e ter um bom salário. Pedir demissão não significa desistir de tudo. O emprego é apenas uma tática, uma maneira de chegar até aquilo que você realmente quer. Portanto, se seu emprego chegar a um beco sem saída, faz sentido deixá-lo de lado e procurar um mercado de trabalho maior. Porque cada dia de espera faz com que seus objetivos fiquem mais distantes. Isso também serve para uma organização. Você não se define pelas táticas que utiliza. Em vez disso, sua empresa é bem ou mal sucedida em seus esforços para alcançar objetivos maiores. E no momento em que suas táticas não servirem mais para superar o vão, no momento em que estiverem num beco sem saída, você será obrigado a substituí-lo, porém continuará perseguindo seus objetivos. Não desistir parece sedutor e acaba gerando toda aquela história de pessoas que persistiram. Mas essa ideia só serve para quem está evoluindo no mercado. Quando você ouve a história de um ator que foi recusado 30 vezes antes de conseguir o seu primeiro contrato como editora, ou de uma cantora que estourou da noite para o dia depois de ficar mais de 10 anos dando show em bares, tem a prova de como a persistência gera dividendos quando se está batalhando no mercado. Por outro lado, quando foi a última vez que você viu
que alguém estava preso num emprego sem perspectivas, num relacionamento ruim ou numa negociação sem futuro com um cliente, até que repentinamente, um belo dia, a pessoa do outro lado disse: "Nossa, eu realmente admiro sua persistência. Vamos mudar nosso relacionamento para melhor?" Isso não acontece. Desistir antes de começar. Vou passar um dever para você. Escreva num papel sob que circunstâncias você está disposto a desistir e quando. Agora siga sua própria determinação. Decidindo com antecedência a hora certa de desistir. Veja essa citação do ultramaratonista Dick Collins. Decida antes da corrida quais são as condições que o levariam a parar e abandonar a prova. Você não vai querer ficar pensando no meio da corrida: "Que droga, minha perna tá doendo, estou um pouco desidratado, tô cansado, tô sonolento. Está ventando muito frio", nem ficar tentando se convencer que é melhor desistir. Se você tomar uma decisão com base no que está sentindo no momento, provavelmente você fará a escolha errada. Essa, portanto, é a ferramenta número 1. Se desistir for uma decisão estratégica que permitirá que você faça escolhas inteligentes, você precisa definir a sua estratégia de desistência antes que o desconforto se instale. Da mesma forma que um investidor pressiona a diretoria de uma empresa a traçar um plano caso o dinheiro acabe, todo indivíduo ou organização que pretenda usar a desistência como ferramenta estratégica precisa ter um plano detalhando o momento certo de desistir. Se cair fora quando você está diante de um vão é uma ideia ruim, fugir de um beco sem saída por outro lado é uma ideia excelente. A parte difícil é conseguir diferenciar as situações quando você está sofrendo, se frustrando ou se sentindo estagnado. É por isso que criar limites antes de começar é tão poderoso. Pneus vazios. Escolha seu vão. Pense no pneu de uma bicicleta. As primeiras 10 libras de pressão que você coloca num pneu completamente vazio não fazem a menor diferença. Por outro lado, adicionar 10 libras de pressão em um pneu cheio vai fazer com que ele estoure, inutilizando todo o seu esforço. São apenas as 10 libras finais que enchem o pneu e que realmente dão resultado. Quando o pneu está com 5 ou 10 libras a menos, poderia muito bem estar vazio. Uma variação de 10% na pressão faz com que o pneu dê problema. Se você estiver 5 ou 10 libras acima da pressão ideal, no entanto, o pneu corre o risco de explodir. É óbvio que a pressão ideal para deixar o seu pneu cheio é o que causa um maior impacto. Então, se você entra num mercado muito grande, muito disputado, com poucos recursos à disposição, sua mensagem acaba se perdendo. Seu marketing desaparece, sua mensagem não consegue se espalhar. Pense 2 vezes antes de lançar uma marca de chicletes. Como encher só um pouco um pneu vazio? Lançar um produto no mercado muito grande surge pouco efeito. Você não vai criar pressão e nem vai chegar ao vão. Quando a Sara Lee Corporation tentou entrar no mercado de cafeteiras com a sua linha Sensio, ela não teve recursos suficientes para ultrapassar o vão, pelo menos nos Estados Unidos. Já na Holanda, a Sensio conquistou uma fatia de 40% do mercado. A empresa conseguiu a pressão ideal para o pneu, que é esse pequeno mercado. Nos Estados Unidos, a estimativa é de que apenas 1% das casas tenham uma cafeteira Sensio. Com poucos recursos no mercado grande demais, a empresa ficou presa no vão. Como poucos americanos têm uma Sensio, quase ninguém fala dela e poucas lojas anunciam um produto. A informação não se espalha e a Sensio não atinge uma massa crítica. A informação deveria chegar a muitos lugares, mas há poucos recursos para levá-la até lá. Entenda quanta pressão você tem e depois escolha o seu pneu, nem grande nem pequeno demais. Você é incrível! Como ousa desperdiçar o seu talento?
Você e sua empresa têm o poder de mudar tudo, criar produtos e serviços e entregar mais do que o esperado, ser o melhor do mundo. Como ousa desperdiçar essa capacidade dedicando-se a 1000 projetos ao mesmo tempo? Como ousa se satisfazer com a mediocridade só por ter que lidar com coisas demais na sua agenda, fazendo tudo de qualquer jeito para não furar os prazos? A lição é simples. Se você tem tanto talento, use-o. Use-o para ser o melhor do mundo, para mudar as regras, para dizer aos outros como as coisas devem ser feitas. Você só pode conseguir isso canalizando todos os seus recursos para superar o maior vão possível. Para vencer esse desafio, terá que desistir de outras coisas. Se o que você estiver fazendo não for deixar uma marca no mundo, desista imediatamente. Abra mão e use esse vazio para encontrar energia, para enfrentar o vão que realmente importa. Vá em frente e faça as coisas acontecerem. Nós estamos esperando. Perguntas. Estou diante de um vão, um abismo ou um beco sem saída? Caso seja um beco sem saída, será que posso transformá-lo em um vão? Minha persistência trará resultado a longo prazo? Minha relação é apenas com uma pessoa ou empresa? Ou minhas ações têm consequências sobre todo o mercado? Quando eu devo desistir? Preciso decidir agora? Não quando estiver no meio do processo ou quando uma parte de mim quiser desistir. Se desistir dessa tarefa, estarei melhorando minhas chances de atravessar um vão de algo mais importante? Se vou desistir de qualquer maneira, existe alguma ação radical que eu possa tentar para reverter a situação? Será que eu deveria mesmo ligar para a IBM ou tentar aparecer no programa da Oprah? Quais são as chances de este projeto ser melhor do mundo? Quem decide o que é o melhor? Podemos tornar o mundo menor? Faz sentido mudar meu currículo para todos os anúncios de emprego que vir no jornal ou na internet só para ver o que acontece? Se gosto do meu emprego, está na hora de desistir? Será que não fazer nada é melhor do que planejar, desistir e depois fazer algo grandioso? Se você está evitando fazer coisas extraordinárias de propósito, de modo a desistir sem desistir? Se algo deixa você com medo, talvez seja uma boa ideia tentar.